Pastora, você está bem? Está tranquila? Está descansada? Bem. Preocupado com Está tudo tranquilo, pastor? Pastor, fala a verdade. Amém. Glória a Deus, né? Tá bom, né? Bem. Tá bom. Tá melhor, né? Vou né? ficar bem, Em vou nome ficar de bem. Jesus. Sempre tem gente nova entrando aqui, e a gente tem que sempre ficar, muitas vezes, repetir as coisas. A pastora sofre realmente de umas doenças aí, as suas orações são bem aceitas por todos nós. Amém. É realmente muito bom ter ela aqui conosco, junto com o pastor, e ouvir as palavras do Senhor. Glória a Deus. Através deles, vocês são realmente uma grande bênção para todos nós. Amados, então, há algum tópico hoje que vocês querem falar? Podemos já começar aqui o nosso live? A gente quer falar sobre a questão realmente do perdão, né? A gente quer realmente falar dessa questão do arrependimento, né? Tá bom, então. Tá? Glória Amém. a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Que a paz seja com todos, né? Louvado seja Deus. Amém. Então, nós queremos, no dia de hoje, falar dessa questão do que o nosso pastor estava comentando, a questão do arrependimento, da questão da importância, porque muitas vezes as pessoas não dão a importância devida à necessidade de se arrepender, sabe? A necessidade de se arrepender. E a falta do arrependimento é algo tão importante, vocês não têm noção da questão do perdão, de perdoar, a questão de você não ter no teu coração sentimentos de mágoa, sentimentos que muitas vezes atrapalham a tua comunhão com Cristo. Porque a falta de perdão, ela é um pecado. Quando a gente não perdoa as pessoas, a gente está pecando. E o que acontece? Simplesmente você está deixando de receber a bênção. A tua oração não está chegando no trono da graça de Deus. A tua oração não está chegando no trono da graça de Deus. Você não consegue, a tua oração não consegue, por quê? Porque na palavra de Deus está escrito em Isaías 59, está escrito que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, e se torna um pecado a falta de perdoar o teu próximo, o teu amigo. Porque, na verdade, a gente não fica de mal com pessoas que a gente não conhece. A gente fica de mal com pessoas que fazem parte da nossa vida normalmente. Com pessoas do nosso cotidiano. E daí o que acontece? Fica aquela questão aquela mágoa no coração, aquele peso. E isso traz um distanciamento entre você e Deus. É terrível essa questão da falta do perdão, né? A falta do perdão, ela é prejudicial. E agora eu vou até pegar um pouco mais pesado sobre isso. Infelizmente, a falta do perdão, ela faz com que a pessoa perca a salvação. Eu não estou inventando. É bíblico. A pessoa pode perder a salvação por não perdoar. É verdade. Porque assim, a gente vê na palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus fala, né? Se a gente não perdoar o nosso irmão, né? Deus não nos perdoa. Né? Porque Deus nos perdoou primeiro. Né? Nós fomos perdoados por Deus. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? É verdade. Quem somos nós se nós fomos perdoados por Deus? Né? Nós estávamos sujeitos à ira de Deus, né, amados? Então é assim, o arrependimento é isso, sabe? O arrependimento é você se voltar a Cristo.
Todos nós nascemos sem Cristo, né, amados? Todos. Né? Nós nascemos desconhecendo a Cristo. Né? Quando a gente entra no mundo, a gente não conhece, não nasce conhecendo nada, né? Não é verdade? Daí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Até que um dia a palavra de Deus é semeada no teu coração. Louvado seja A Deus. palavra é semeada de alguma maneira e alguém te apresenta a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. Né? Aquele que morreu na cruz, lá em Jerusalém, né? Esse mesmo, ele é apresentado a você como o Salvador, como aquele enviado de Deus para mostrar Deus para a terra, né? Porque Deus se revelou para o ser humano na figura de Cristo. Justamente. Né? O ser humano, Deus se revelou à humanidade através da figura de Cristo. Amém. Né? Então, nós conhecendo a Cristo e conhecendo a mensagem de Cristo, que é a mensagem, amém, que é a mensagem do perdão, né? Que é a mensagem do arrependimento, né? Justamente. Que é a mensagem de que nós somos pecadores, somos maus, inclinados ao mal e à carne, e precisamos de Jesus Cristo. Sim. Para perdoar os nossos pecados e para depois ele tirar os nossos pecados. Aleluia, né? Amém. Amém, amados? Glória a Deus. O que acontece? Se você não tiver Cristo, você não tem condição de perdoar ninguém. É sabe? verdade. E outra coisa, é como se fosse, e eu vou ser sincera, é como que eu posso explicar? É como se fosse um protocolo final. Nós estamos num tempo que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender das coisas erradas que a gente faz, dos caminhos errados que a gente anda, das pessoas que a gente não perdoa. A gente precisa se arrepender de todo esse tipo de coisa, do nosso comportamento errado, sabe? Aquela história, sabe? Mas eu sou assim mesmo. Essa história de eu sou assim mesmo não existe. Se for algo que fere o teu irmão, então exige mudança. Se for algo que fere o coração de Deus, exige mudança. E se você disser assim, eu sou assim, então você está desfazendo a obra de Cristo. A obra do Espírito Santo. Se Deus te fez em perfeição, se Deus te fez para você ser bênção, de repente você está tendo um comportamento que não é bênção, e daí você fala, eu sou assim mesmo. Não, você não é dona de si. O teu Senhor, o teu Deus, não te fez assim. Então você está se comportando da forma que está, porque você assim acha certo. Mas nem sempre o que a gente acha que é certo é o correto diante de Deus. E mais uma coisa. O que eu tenho que falar é uma frase que eu escuto de vez em quando, né? Não, o que eu tenho que falar eu falo na cara. Essas frases, né? Sabe essas... Bem carnais mesmo. São frases carnais de efeito, sabe? São frases prontas, sabe? O que eu tenho que te falar eu falo na cara. Eu não mando recado. Imagine se Deus falasse assim com a gente. Oh, meu Pai, misericórdia, Imagine se Deus resolvesse usar não tem como. Essas expressões para nós, assim, né? Não tem como, amados, não tem como, sabe? Esse negócio que eu falo na cara, amados, muitas vezes a gente ofende o coração do próximo. Muitas vezes a gente... E o coração de Deus. E o coração de Deus, porque é muito complicado essa história. Porque... Um dia, deixa eu contar uma experiência minha, péssima por sinal. Um dia eu estava reclamando para Deus, fui reclamar para Deus. Eu não sei o que aconteceu. Eu e o Jones, a gente não briga não, graças a Deus, né, amor? Glória a Deus, amém. A gente é tranquilo, na verdade. A gente é assim, desse jeito, do jeito que vocês A gente é daqui, a gente é da terra, a gente é do céu, tá? Nosso pé ainda tá na terra. Nosso pé tá aqui, tá bom? Não que a gente acha, não que a gente assim, o meu marido é perfeito, minha esposa é perfeita. Não, a gente sabe da nossa imperfeição, sabe? E daí ele fez alguma coisa assim que eu achei que não estava correto. E daí eu fui lá reclamar dele para Deus, né?
Falei assim, a gente tem que levar as coisas aos pés do Senhor. Mas eu estava me sentindo ofendida com o que ele fez. Eu não me lembro mesmo, queria até lembrar para contar. Mas eu estava me sentindo ofendida com o que ele fez. E daí eu fui, me ajoelhei, coloquei a minha mão na cabeça e falei, Senhor, eu estou aqui pedindo perdão pelos meus erros. Tudo bem, eram meus erros, não a questão dele. E daí eu peguei e fui e falei para Deus, ó, Senhor, tem uma coisa para falar. O Jones fez isso, e eu não gostei, sabe? E eu gostaria muito que o Senhor viesse intervir na minha causa. Venha, Senhor Jesus, intervir na minha causa. E daí tô lá esperando a resposta. E nada. Aí eu peguei e falei novamente, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Eu sou a sua filha. Por favor, faça justiça por mim. Eu sou tua filha, faça alguma coisa. E daí o que eu escuto? Audivelmente, o Espírito Santo fala aqui, ó, na gente. Sabe? O Espírito Santo fala e a voz do Espírito Santo é inconfundível. Ela é uma voz mansa, é suave, mas ela é penetrante, porque ela é uma espada de 2 gumes. E eu escutei o seguinte: sim, você é minha filha, mas ele também é meu filho. E quando o Espírito Santo falou, ele também é meu filho, eu peguei e falei assim, quando o Espírito Santo pegou e falou assim, ele também é meu filho, eu peguei e falei assim, então tá bom, Senhor, então eu já tô indo, muito obrigada, Deus abençoe, amém. Foi assim que aconteceu. É assim, mas é... Sabe, o Senhor, ele não tem filho predileto, ele não tem filho favorito. Então, o Senhor, ele é tremendo, sabe? Os filhos do Senhor, eles são iguais para todos. Da mesma maneira que Deus morreu por mim, né? Morreu pela pastora Nilva também, né? Mas, meu tesouro. Da mesma maneira que ele morreu para um, né? Ele também morreu para todos, né, queridos? Então a gente não tem privilégio, né? Justamente. Não é privilégio, né? Não, eu sou o filho querido, né? Não, de nenhuma maneira. Não. Tanto que na parábola do filho pródigo, né, aquele pai, né, ficou tão contente, né, quando o filho reapareceu, voltou, né? E a alegria dele foi tanta que o outro filho, que sempre esteve com o pai, ficou com ciúmes. Justamente. Ficou com ciúmes porque ele não acreditou. Meu Deus, o filho, né, esse filho aí do meu pai vai, gasta tudo e abandona a casa, abandona o trabalho, abandona todo mundo. Aí de repente ele volta, né? Daí ele pensando assim, e o velho aí vai, né? Só faltou beijar os pés dele. Justamente. Mas a alegria dele foi tremenda, mano. Porque é o seguinte, como que eu vou ofender a minha irmã, por exemplo? Como que eu vou ofender a minha irmã? Ela é tão filha quanto eu. Ela é tão filha de Deus quanto eu. Eu não posso ofender. Eu não posso criar rancor no coração dela, de repente. De repente, a minha atitude pode levar alguém a pecar. A minha atitude pode levar alguém a se desviar do caminho do Senhor. E isso é muito sério. E a gente não leva a sério muitas vezes. Quantas vezes a pessoa pega e fala assim, eu quero que fulano morra. Gente, pelo amor de Deus, você vai responder por isso. Deus pesa a mão, isso é terrível. Ai, Senhor, pese a mão. Deus pese a mão. Imagina se Deus decidir pesar a mão na tua vida, amado. Sabe? Então a gente tem que fazer essa associação de, né? Sabe, o Senhor, ele tem ciúme de nós. Então, da mesma forma que ele tem ciúme de você, ele vai ter ciúme daquele que você está desejando o mal. Sim. Então a gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo, o entendimento, sabe? E pedir para Deus, olha, Senhor Deus Todo-Poderoso, me ajuda a perdoar o meu irmão, me ajuda.
sabe? Amém. Sem ti eu não consigo. Que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me dê sabedoria. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vocês falaram uma frase que eu não lembrei há muito tempo, aquela, como é que é? Que eu falo na cara. Isso. Olha só. É uma coisa muito comum as pessoas falar. É. Não, eu falo na cara. Tudo Frase, que eu tenho para falar, eu falo na cara. Frase pronta, né? São umas frases prontas, sabe? Eu falo na cara. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim Imagina mesmo. se o Senhor Jesus fosse assim, se Deus fosse assim. Não. Eu vou falar na tua cara agora e tal. Não, a pessoa, quando ela tem esse comportamento, ela está sendo guiada pela carne. Sim. As pessoas pedem Deus para pôr a mão pesada na pessoa. Pesar a mão. Senhor, pese a mão sobre o fulano. É mesmo? Né? Nossa, é terrível isso, né?